gente vai para a nossa aula agora de revisão sobre porcentagem. E para isso eu trouxe alguns exemplos para vocês de como resolver questões referentes a esse assunto, para que vocês possam revisar, ok? Vamos para a nossa primeira questão, então. Vamos para a leitura do enunciado. Um produto no valor de R$ 2.000 teve um desconto de 35%. Qual o valor após o desconto? Para representar isso, Cadinho, o que eu fiz? Eu coloquei o nosso valor inicial, então aqui, valor inicial, e apliquei um desconto nele, um desconto de menos 35%. Isso aqui vai ser igual ao nosso valor final que eu representei por x. Valor final. Ok? Como que eu resolvo esse tipo de questão? Repara que 2.000 equivale a 100%, não é? Vamos colocar aqui, 2.000 equivale a 100% do nosso valor inicial. Confere? Porque é o todo. Se é o todo, é o 100% inicial. A gente tirou 35% desse 100% inicial. Quanto que vai ficar então? 100% menos 35% vai ser 65%. Ou seja, o nosso valor ele foi de 100% para 65%. E aqui a gente coloca o nosso x. E aí repara que em exemplos desse tipo a gente pode fazer de várias maneiras. Eu vou resolvendo de maneiras diversas. Nesse primeiro exemplo a gente vai resolver com regra de 3. Porque aqui a gente tem valor e porcentagem. Repara que quanto maior o valor aqui, maior porcentagem a gente tem. Por isso que quando você tem 2.000, se você aplica um desconto de 50%, ou seja, você está diminuindo o preço. Ou seja, você diminui a porcentagem e diminui o preço também. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu posso só multiplicar cruzado aqui, ó. Multiplico cruzado aqui e aqui. O que a gente vai obter então? Vai obter que 2.000 vezes 65, 2.000 vezes 65 é igual a x vezes 100. Então a gente bota aqui 100x, ok? Resolvendo essa equação de primeiro grau, a gente vai passar esse 100 que está multiplicando desse lado, dividindo, e vai obter que x é igual a 2.000 vezes 65 sobre 100. Ok? Repara que tem vários zeros em cima e embaixo, eu posso cancelar esses zeros, que são apenas fator 10, e vai sobrar aqui em cima só 20 vezes 65. Quanto que é 20 vezes 65, professor? Eu te respondo. 20 vezes 65 é 130. 1.300. Perdão. X, corta essa parte. Voltando, pessoal, ao resolver essa equação de primeiro grau, a gente obtém x igual a 20 vezes 65. Mas quanto que é 20 vezes 65? É 1.300. Então, nosso valor final é 1.300, o quê? Reais. Essa é a resposta do nosso primeiro exercício, que foi resolvido com regra de 3. Vamos para os próximos exemplos agora. Pois é, Cadinho. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Vamos ler o enunciado juntos. Ao comprar uma mercadoria, o vendedor lhe oferece um desconto de 40% ou dois descontos sucessivos de 20% e 20%. Qual é o mais vantajoso para você? Vamos ver primeiro o primeiro método dele, que é aplicar um desconto de 40%. O que é aplicar um desconto de 40%? É pegar o nosso preço, que eu chamei de P, ou seja, isso aqui é referente ao preço. Pegar o nosso preço e vai aplicar 40% de desconto nele. Ou seja, se é 40%, então X, ele é o quê? Ele é 60% de P. Professor, por que X é 60% de P? Porque se a gente tirou 40%
do 100% que tinha aqui, e repara, isso aqui se refere a 100%, não é ao todo, é o total, 100%. Tirando 40% de 100%, sobra quanto? 60%. Então, x ele é, na verdade, 60% do nosso valor P. Mas esse dia aqui significa o quê? Significa multiplicação, ok? Ou seja, a gente pode dizer, neste outro método, se no passado eu resolvi usando regra de 3, aqui eu vou resolver usando o fato de que esse dia significa multiplicação. Ou seja, que x é igual a 60% vezes P. Mas, quanto que é 60%? 60% é 60 sobre 100. Então, x é igual a 60 sobre 100 vezes P. Mas quanto que é 60 sobre 100? É 0,6. Então, x é igual a 0,6P. Neste primeiro exemplo, ok? Ou seja, aplicando desconto de 40%. Vamos ver, então, se ele aplicasse dois descontos sucessivos de 20%, ok? Apagando o primeiro quadro. Pois é, Cadinho, vamos agora para a segunda abordagem do nosso vendedor, que é o quê? Ao invés de aplicar um desconto de 40% direto, aplicar dois descontos de 20%. Eu anotei o quanto ficou no anterior aqui em cima. Ó. Anteriormente, a gente tinha visto que com um desconto simples de 40%, a gente ficaria com 0,6 vezes o preço. Então, agora a gente vai ver se a gente aplicasse dois descontos sucessivos, ok? A gente pode fazer da mesma forma. Do A para o B, a gente aplica um desconto de 20%. Ou seja, B é quanto? Ele é 80%. 80% de A. Vou botar assim, de A. Ok? Por quê? Porque de A a gente tirou 20% e sobraram 80%. De A, no caso. E do A, a gente tirou 20% de P. Então, A é, vou botar aqui, é 80% de P. Vamos juntar essas duas informações que a gente tem. B é 80% de A, ou seja, B é igual a 80% de A. Lembrando, esse de refere-se à multiplicação, ok? Ou seja, é 80% de A. 80% vezes o nosso valor A, ok? Só que quanto que é 80%? É 80 sobre 100. Vamos escrever aqui. B igual a 80 sobre 100 vezes A. Só que quanto que é 80 sobre 100? 80 sobre 100 é 0,8. Então, B é 0,8A. Ok? E da mesma forma, A é 80% de P. Esse de é o quê? Multiplicação. Ou seja, A, vamos escrever aqui, ó, divide, ok? A, no caso, A é 80% de P, em que P é o nosso preço. Só quanto que é 80%? A gente já viu, 80% é 0,8. Então, A é igual a 0,8P. Ok? Mas, repara que o A ele aparece tanto aqui, não é? Quanto aqui. Só que qual é o nosso valor final? O nosso valor final é B. Vamos escrever aqui, valor final. E o intermediário, valor do meio. Já que o desconto foi aplicado sucessivamente, ou seja, primeiro foi aplicado um desconto de 20%, parou no valor A, e foi aplicado outro desconto de 20%, que parou no valor B. Então, a gente vai pegar o A, que a gente já sabe, e substituir aqui no B. Porque, repara, B é 0,8A. Mas quanto que vale A? 0,8P. Isso aqui, então, vai ser igual a 0,8 vezes o nosso valor A, que é 0,8P, ok? 0,8P. Mas quanto que é 0,8 vezes 0,8P? Isso aqui vai dar exatamente 0,8 vezes 0,8,
0,64p. Então, repara que o nosso valor B, que é o valor final após os dois descontos, deu 0,64p. Então, vamos escrever aqui, ó. Antes a gente tinha 0,6p, que foi o valor do método anterior, fazendo um desconto de 40%. Se a gente fizer com o segundo método, no segundo vai dar 0,64p, não é? Aqui, ó, a gente viu. Qual que é maior, 0,6p ou 0,64p? Repara que P é o preço, ele pode ser qualquer número, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1 bilhão, 2 bilhões, 2026, 6, 7, ele pode ser qualquer coisa, entende? Então, esse P aqui eu posso trocar por 1, por exemplo, para analisar. Então, ao invés de escrever P, eu escrevo 1. Vou botar aqui. Qual que é maior, Cadinho? 0,6 ou 0,64? Todo mundo concorda que 0,64 é maior. Ou seja, se você aplicar dois descontos sucessivos de 20%, você obtém um valor final maior do que 0,6, que é aplicar um desconto de 40% de uma vez. Ou seja, é mais vantajoso você escolher a primeira opção que o vendedor te disse, ou seja, um desconto de 40% direto. Então, a nossa resposta é o desconto de 40%. Ou seja, ele é mais vantajoso, ok? E o menos vantajoso é aplicar dois descontos de 20% sucessivamente, ok? Vamos para o próximo exemplo. Pois é, Cadinho, vamos ao último exemplo dessa questão, a saideira. E aí, por isso, eu peguei uma questão do próprio vestibulinho da Embraer. Vamos ver ela juntos. Uma empreiteira ganhou uma concorrência para recapear determinado trecho de uma rodovia, que vai do quilômetro X, início, ao quilômetro 475, final. Sabe-se que ela já recapeou 210 quilômetros e que ainda restam recapear 40% do trecho contratado. Desse modo, é correto afirmar que o trecho contratado tem início no quilômetro e aí tem as opções. Vamos lá, Cadinho. Para resolver esse tipo de questão, eu fiz um desenho para vocês, né? Que é mais ou menos o trecho, que vai do quilômetro X ao quilômetro 475. E o enunciado diz que essa empreiteira já recapeou 210 quilômetros e que faltam recapear 40% desse mesmo trecho. Ou seja, 210 quilômetros ou seja, equivale a 100% menos 40% do trecho, que é igual a 60%. Professor, por que isso? Repara que se falta 40% é porque 60% desse trecho já foi recapeado pela empreiteira, ok? Só que 60% equivale justamente a 210 quilômetros. E 210 quilômetros é o total que a empreiteira encapeou do trecho. Então, 210 quilômetros equivale a 60% do trecho. Agora que nós já temos essa informação, a gente sabe que esse do aqui significa o quê? Significa multiplicação. Então, 210 quilômetros, vamos botar aqui, 210, é igual a 60% do trecho. Mas quanto que vale o trecho? O trecho vai do quilômetro X ao 475. Ou seja, a gente tem que o tamanho disso vale 475 menos X. Então, vamos botar aqui 475 menos X. Ok? Então, com isso a gente consegue achar o valor de X. Por quê? Porque a gente tem um valor de 60%. 60% é 60 sobre 100. Então, vamos escrever aqui. 210 é igual a 60 sobre 100 vezes 475 menos X. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar esses zeros que estão aparecendo em cima e embaixo, ok? E passar esse 10 multiplicando, ok? Ou talvez escrever esse 6 como 10 como 0,6. Tanto faz. Eu vou escrever isso aqui como 0,6. Vai ficar 210 igual a 0,6 vezes 475 menos x. O que falta para a gente? Falta a gente fazer a distributiva agora, porque esse 0,6 está multiplicando tanto o 475 quanto o x aqui dentro, ok? Então,
fazendo essa conta. Agora, aplicando a distributiva aqui, ou seja, pegando 0,6, multiplicando por 455 e por x, a gente chega aqui 210 tem que ser igual a 0,6 vezes 485 menos 0,6x. E quanto que vale, professor? 0,6 vezes 435. Quando você fizer essa conta, vai dar 285, ok? Então, 210 é igual a isso aqui, que vale 285 menos o nosso 0,6x. Agora a gente pode passar esse 0,6x tá subtraindo para o outro lado, somando, e esse 210 passar para o outro lado, como está positivo aqui, a gente vai passar subtraindo, ok? Então vamos realizar essa conta. Apagar o trecho aqui de cima. Pegando esse trecho aqui embaixo, jogando lá em cima, vai ficar como? 285, resolvendo a equação, menos 210, igual a 0,6x. Ok? Mas quanto que é 285 menos 210? Isso é a mesma coisa que 75. Então, 75 é igual a 0,6x. 0,6 a gente pode escrever como 6 sobre 10, que vai ajudar a gente aqui nesse caso, né? Então, 6 sobre 10. E a gente pode pegar esse 10 que está subtraindo, perdão, está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. E esse 6 está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar como? Vai ficar, para esse outro trecho, x igual a 75 vezes 10 sobre 6. Ok? Mas repara que a gente tem fatores comuns aqui, porque o 6 e o 10 são divisíveis por 2. Então, dividindo em cima e embaixo por 2, aqui fica 3 e aqui fica 5. Só que 75 também é divisível por 3, ok? 75 é divisível por 3. Quanto que é 75 sobre 3? É 25. A gente corta aqui, fica 1, e em cima fica 25, ok? Então, x é igual a 25 sobre 5. 25 vezes 5, né? Então, x é igual a 25 vezes 5, dá 125 quilômetros, ok? Como o que ele quer? O início do trecho, ou seja, você tinha x, 435 aqui, e você tinha x. Como ele quer o início do trecho, ele quer o valor de x. O valor de x é 125 km. Então essa é a nossa resposta, ok? 125 km, que é a alternativa A. A é a nossa alternativa. E finalizamos, portanto, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Nos vemos em breve.